Bom, estamos encerrando hoje a série de mensagens revestidos de poder. E hoje nós vamos encerrar. Tenho certeza que o Senhor tem mais para nós, amém? Bom, mas nós começamos a primeira mensagem da série, nós compartilhamos sobre o poder da ressurreição. Bom, nós falamos esse texto baseado na ressurreição de Jesus, quando ele aparece primeira vez, no primeiro dia da ressurreição. Ele apareceu no domingo e ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito. O Espírito manifestou o poder da ressurreição. Diga assim: o Espírito Santo. Na mão do seu coração, diga: o Espírito Santo. Ele manifesta em nós o seu poder. E um dos seus poderes é o da ressurreição. Amém, irmãos? E nós vimos que naquele dia onde ele apareceu ressuscitado para os discípulos, onde ele demonstrou ali, ele foi a materialização do poder do Espírito Santo, o poder da ressurreição. Nós vimos ali que algumas coisas aconteceram por causa do poder da ressurreição, por causa desse poder que opera a ressurreição. Nós temos algumas coisas. Nós compartilhamos que, em primeiro lugar, nós temos paz. Diga: eu tenho paz. Qual foi a primeira coisa que o Senhor falou para os discípulos assim que ele ressuscitou, irmãos? Paz seja convosco. Por causa do poder da ressurreição, nós temos paz. Por causa do poder da ressurreição, poder do Espírito, por causa desse revestimento de poder, nós temos paz. Amém? Depois nós compartilhamos também que por causa do Senhor também, nós vimos que uma das coisas que aconteceram por causa desse poder da ressurreição é que os discípulos manifestaram alegria. Diga: alegria. Porque assim, só tem paz contínua quem tem paz. Aliás, diga assim: só tem alegria contínua quem primeiro experimentou a paz. Veja, eu falei para você, inclusive, que as pessoas lá fora, elas buscam obter uma alegria, sim ou não? E aí elas compram caixa de cerveja, elas organizam noitadas em busca de ter uma alegria. Mas assim que passa aquela noitada, assim que passa o efeito do álcool, a alegria vai embora. Por quê? Porque em primeiro lugar, elas não estabeleceram a paz. Em primeiro lugar, elas precisam ter paz. Quem tem paz acaba manifestando alegria. Diga assim: quem tem paz acaba manifestando alegria. Quem tem paz manifesta alegria. Veja, depois nós compartilhamos também que Jesus, ele novamente falou para os discípulos: paz seja convosco. Veja, por que o Senhor falou duas vezes para os discípulos, declarando, liberando paz? Porque em primeiro lugar, a paz é para nós precisamos de paz. Mas em segundo lugar, ele liberou paz para os discípulos, porque ele falou: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Veja, nós somos enviados para levar a paz. Fala para você assim: você é enviado para levar a paz. Por isso ele falou duas vezes. A primeira paz diz respeito a nós, mas a segunda paz diz respeito aos outros que nós precisamos levar paz. Amém, irmãos? Ou por último, nós vimos nessa mensagem que Jesus soprou o Espírito. Por causa do poder da ressurreição, o Senhor pôde enviar o Espírito Santo. Ele falou: convém que eu vá. Fala, diga assim: convém que eu vá. O Senhor Jesus falou: convém que eu vá, para que eu possa enviar o Espírito Santo. Em outras palavras, o Senhor Jesus falou: é melhor que eu vá. É melhor que eu vá. Eu sei que, olha aqui para mim, os discípulos, eles tinham passado 3 anos andando com Jesus, ou mais de 3 anos. Eles amavam o Mestre. Mas mesmo assim, o Senhor falou: não, mas é ainda melhor que eu vá embora, para que eu possa enviar o Espírito Santo. Veja, Jesus sabia que era bom para eles, que ele estava caminhando ali, lado a lado, mas Jesus sabia que era melhor ainda quando o Espírito Santo fosse enviado. Amém? E por causa do poder da ressurreição, ele pôde subir aos céus e enviar o Espírito Santo. Quantos dizem amém? Amém. Veja, por causa do poder, esse revestimento espiritual, por causa desse poder da ressurreição que ressuscitou a Jesus, e ele liberou paz, liberou alegria, ele nos comissionou. É por causa desse poder que nós também podemos perdoar
Qual foi a última coisa que o Senhor falou para os discípulos naquele texto? A quem perdoar, vai ser perdoado. Quem não perdoar, não vai ser perdoado. Você hoje tem a escolha de perdoar ou não. Porque hoje você tem o poder do Espírito, a capacidade espiritual, a capacidade que vem de Deus para perdoar as pessoas. Amém? Para perdoar aquele que te ofende. Glória a Deus, irmãos. Veja, depois nós compartilhamos a segunda palavra da série de mensagens. Nós compartilhamos sobre o novo Pentecostes. Olha aqui para mim. No dia que Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos, nós compartilhamos essa palavra, e ele soprou o Espírito. 50 dias depois, diga 50 dias depois. Impressionante a exatidão das coisas de Deus. 50 dias depois, você sabe, Pentecostes significa 50. Vem de penta, né? Inclusive o Brasil é penta, né? Veio o Pentecostes 50 dias depois, justamente no dia de Pentecostes, para os judeus. Você sabe, os judeus comemoravam 3 festas. Diga assim, a Páscoa, Pentecostes e os tabernáculos. As 3 festas principais. Você sabe, inclusive a ceia, que hoje nós participamos, era a semana dos judeus de festa da Páscoa. Pães asmos e Páscoa. E depois, quando o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo ao qual nós invocamos hoje, desceu justamente no início da festa de Pentecostes. E aí eu compartilhei com vocês sobre o novo Pentecostes, porque o Espírito Santo desceu justamente no dia de Pentecostes. E o que é essa festa de Pentecostes? Bom, a festa do Pentecostes que os judeus comemoram, é a festa de celebração pelo recebimento das leis de Deus. Os judeus receberam as tábuas da lei, então eles comemoram anualmente esse recebimento das leis, esse recebimento das tábuas da lei. E aí eu compartilhei com você algumas coisas que tem de diferente do novo Pentecostes. Primeiro, no antigo Pentecostes, a primeira vez que a lei foi recebida, aconteceu morte, sim ou não? 3.000 pessoas morreram a fio de espada. Por quê? Porque Moisés estava descendo com as tábuas da lei. O que estava acontecendo lá no arraial de Israel? Estava acontecendo idolatria. Estavam adorando um bezerro de ouro. Naquele dia Moisés falou, estava descendo com as tábuas da lei. Naquele dia Moisés falou, quem é de Deus vem para cá, quem não é, daí. E aí a tribo de Levi se posicionou. Então eles tiraram a espada e naquele dia 3.000 homens morreram. No novo Pentecostes é o contrário. No novo Pentecostes houve vida. No dia que o Espírito Santo desceu, foi em que dia que o Espírito Santo desceu, irmãos? Que dia que foi? No dia de Pentecostes. No novo Pentecostes, no dia que o Espírito Santo desceu, Pedro pregou e naquele dia quantos nasceram de novo? 3.000 converteram, houve vida. No antigo Pentecostes houve morte. No novo Pentecostes houve vida. Sabe o que é interessante? No antigo Pentecostes, todas as vezes que havia a festa de Pentecostes, o povo de Israel tinha que levar uma oferta, tinha que levar algo a Deus. Você sabe, no novo Pentecostes, é Deus que dá algo para o homem. No antigo, era o homem que procurava dar algo para Deus, mas no novo, depois que Jesus veio, ele subiu aos céus. Ele falou, não, agora vocês não me dão nada. Eu já me dei e eu agora vou dar algo para vocês. Vou dar o Espírito Santo para vocês. Quantos têm vivido o novo Pentecostes? Veja outra coisa que o novo Pentecostes trouxe, foi o falar em línguas. Isso já era promessa, já era algo prometido. Jesus disse que já ia acontecer. Lá em Marcos 16, verso 17, abra lá por favor. O Senhor Jesus já tinha falado que isso ia acontecer. Olha lá, Marcos 16, verso 17, quando se encontraram, diga amém. Olha aqui que está escrito no texto da palavra. Esses sinais seguirão. Seguirão é passado, presente e futuro. Seguirão. Sinais vão vir. Sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. E o que vai acontecer também? Falarão novas línguas. Algo inédito. Vocês vão falar novas línguas. O Senhor Jesus disse que já ia acontecer.
E aí no Pentecostes, no novo Pentecostes, além de ter sido um Pentecostes que trouxe vida, além de ter sido um Pentecostes onde que Deus é que deu, nesse novo Pentecostes aconteceu o falar em línguas. Atos capítulo 2, versículo 1, olha só o que está escrito. Atos 2, verso 1, nós vimos que o que o Senhor disse que ia acontecer, de fato aconteceu. No nome dele eles falaram novas línguas. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente. Interessante, o Senhor ele escolhe datas algumas vezes, né? Nós vemos ele escolhendo momentos algumas vezes. Por exemplo, ele escolheu a Páscoa. No dia da Páscoa estabelece a ceia. Aí, interessante, está todo mundo orando ali, ninguém sabia que dia que o Espírito Santo vinha. Aí no dia de Pentecostes, os judeus comemoravam a data comemorativa. No dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram o que, irmãos? A falar outras línguas. Foram cheios do Espírito e eles começaram a falar outras línguas. Veja, aquilo que o Senhor Jesus falaram em meu nome, vocês vão falar novas línguas. Amém? Veja, isso aconteceu no novo Pentecostes. O falar em línguas, quando é que começou a falar em línguas? No Pentecostes. No novo Pentecostes, a igreja começou a falar outras línguas, línguas espirituais. Amém ou não amém? Depois, terceira mensagem, terceira palavra, estou recapitulando para você. Terceira palavra da série, nós compartilhamos sobre o poder do rio. Diga o poder do rio. Então nós compartilhamos baseado lá em João capítulo 7, verso 37 ao 39. O Senhor Jesus disse assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Verso 39. Esse rio de água viva é o que, irmãos? Isto ele disse com respeito ao Espírito que eles haviam de receber. O Senhor estava explicando para eles, ó, quem crê em mim, se vocês continuarem crendo em mim, do interior de vocês vai fluir um rio de águas vivas. Vai ser o Espírito Santo que vocês vão receber. Ele ainda não foi dado, mas vocês vão receber. Veja, então esse rio de águas vivas é o Espírito, diga assim, o Espírito Santo. É esse rio de águas vivas. Eu compartilhei para você algumas coisas a respeito desse rio, sim ou não? Compartilhei em primeiro lugar que é necessário que você entre no rio. Fala para o seu vizinho, você já entrou no rio, irmão? Veja, como é que nós entramos no rio? Nós entramos no rio quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. É o começo da caminhada. Nós vimos então que o Espírito, ele levou o profeta a caminhar no rio. As águas batiam nos artelhos, nos joelhos, nos lombos. Nós vimos então que é necessário caminhar nesse rio. Fala para o seu vizinho, é necessário caminhar no rio, irmão. Veja, entenda, o rio é essa vida espiritual, essa vida de Deus. É necessário que você caminhe nesse rio. Mas também é importante que quando as águas chegam nos lombos, isso está lá em Ezequiel 47, é necessário que quando as águas cheguem nos lombos, é necessário que quando você está num nível de experimentar mais de Deus, quando você está caminhando nas coisas espirituais, quando às vezes tem pressão, porque à medida que as águas sobem, um outro evento que acontece é a pressão, sim ou não? Quando as águas estão nos tornozelos, não tem pressão. Mas quando as águas começam a subir nos lombos, tem. E aí aquele que é criança acaba saindo do rio. Mas quando você deseja crescer, amadurecer, aqueles que já amadureceram, eles ao invés de sair do rio, eles se jogam no rio. E permitem que essas águas que são o Espírito guiem a sua vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Nós compartilhamos também que essas águas, elas tinham um propósito duplo. Por um lado, as águas do Espírito, as águas desse rio, elas existiam para abençoar as árvores, porque a Bíblia diz que nas margens do rio tinham o quê? Árvores. Então esse rio, ele abençoava as árvores. Por um lado, ele abençoava
abençoava as árvores e por outro lado ele transformava o mar. Diga assim, abençoava as árvores e transformava o mar. Veja, o Espírito Santo é exatamente assim. O Espírito Santo, ele nos abençoa, ele abençoa aqueles que já são de Jesus, e por outro lado ele quer transformar aqueles que ainda não são. Quantos dizem amém? Amém. Compartilhamos também que por causa dessas águas, esse rio, essas águas eram curadoras. Essas águas iam até o Mar Morto, que era um mar extremamente salgado. E lá não há vida, não existe vida. Falei para você que isso aponta para as pessoas que estão com ofensas, pessoas extremamente ressentidas, né, que já usaram o sal aponta para aquilo que traz antisséptico. O sal também tem propriedades medicinais. E tem pessoas que já usaram tanto sal, já estão tão ressentidas e ofendidas, que elas estão como um mar morto. Sabe, falei para você que uma das características do Mar Morto é que um mar extremamente egoísta. Ele só recebe água, ele não deságua em lugar nenhum. Tem pessoas que são assim também. A pessoa mais ferida é aquela que é a mais egoísta, aquela que só pensa nela, aquela que não enxerga que, assim como ela, o outro é imperfeito também. Ele não olha para o outro, ele olha só para ele. Quando ele foi injustiçado, quando ele foi magoado, se torna um mar morto. Mas as águas do Espírito, as águas desse rio de Ezequiel 47, elas vão até esse mar, e esse mar se torna vivo de novo. Quantos dizem amém? Amém. Compartilhamos que esse rio de águas vivas, uma outra característica que o Senhor nos mostra, é que nesse rio há muitíssimo peixe, ou há um ajuntamento abundante de peixe. Sabe por quê? Porque aonde tem rio de Deus fluindo, ajunta-se almas, ajunta-se vidas. Quantos dizem amém a respeito? Onde tem rio fluindo, vai ter muito peixe, vai ter muitas almas. Compartilhamos, em penúltimo lugar, que esse rio também é um rio que traz provisão. A Bíblia diz que nas margens desse rio nascia todo tipo de árvore para se comer, árvores que davam frutos para se alimentar. Veja, é assim também na nossa vida. Se tem rio de Deus, tem rio do Espírito Santo fluindo na sua vida, de alguma forma, o Senhor sempre traz a provisão. Por quê? Porque Ele mesmo é a provisão. Ele mesmo, é interessante, veja, quanto mais você experimenta do fluir, mais provisão você tem. Agora, se você deixa de experimentar do fluir de Deus, você pode, irmão, trabalhar em 2 empregos, como o pai do Cris, que às vezes as coisas não vão prosperar também. Nós estamos entendendo antigamente. Por último, nós compartilhamos que as águas daquele rio, eram águas que renovavam e revitalizavam, porque as árvores que estavam na margem do rio, e nós somos essas árvores também, as árvores que estavam na margem daquele rio, o que acontecia com elas? As folhas não caíam, as folhas permaneciam verdes, os frutos se renovavam sempre. Isso fala de revitalizar e renovar. Veja, muitas vezes nós nos sentimos cansados, muitas vezes o tempo, as lutas, às vezes nos abatem, mas é só você experimentar um pouco mais do fluir do rio, que você é renovado novamente. Quantos dizem amém a respeito? Bom, nós compartilhamos essas 3 palavras da série. Hoje, quero compartilhar com você sobre algo importante da palavra. Eu quero que você abra 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. 1 Coríntios 12, versículo 7. O dia que você encontra, diga amém. 1 Coríntios 12, versículo 7. Amém ou não amém? Amém. Está escrito assim, 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um com propósito. Veja, irmãos, quando o Espírito Santo, quando o Senhor libera o Espírito Santo na sua vida, quando você tem recebido o Espírito Santo aí? Então fala para o seu vizinho, tem um propósito isso aí. A manifestação do Espírito é dada a cada um para um motivo útil. E aí o texto continua assim:
Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operação de milagres. A outro, o Senhor concede pelo Espírito Santo profecia. A outro, discernimento de espíritos. E a outro, variedade de línguas. E a outro, capacidade de interpretar essas línguas. Diga assim: dom de falar em línguas ou de interpretá-las. Agora vai lá para o verso 28. Vai lá para o verso 28. Verso 28. Está escrito assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, depois socorros, depois governos, depois variedade de línguas. Diga, variedade de línguas. Olha aí para mim, interessante. Nas duas listas, nas duas ordens, o falar em línguas é colocado em primeiro lugar, de trás para frente. Essas duas listas, o falar em línguas é colocado em primeiro lugar, se nós formos pegar do final para o início. É justamente esse o título da minha mensagem. Quero compartilhar com você sobre o primeiro dom. Diga, o primeiro dom. Põe a mão no seu coração, peça para o Senhor falar com você nessa última palavra dessa série. Você sai daqui acrescentado junto a tudo aquilo que nós compartilhamos nesses domingos. Pai, nós oramos ao Senhor, nos colocamos diante de Ti e da Tua palavra. Senhor, assim como o Senhor tem falado conosco ao longo desses domingos, fala conosco hoje também, acrescenta-nos esse conhecimento também. Ó Deus, acrescenta-nos esse entendimento e revelação também. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Oh Deus, que possamos, meu Deus, ser equipados, ó Pai, para tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias. É o que nós oramos e te agradecemos. Diga assim nessa noite: eu me abro para receber a palavra de Deus, porque eu creio que ela é viva, eficaz, funciona, tem poder para transformar a minha vida. Diga, eu me abro para recebê-la como luz no meu caminho, alimento para a minha fé, ou como inspiração para a minha vida. Amém, irmãos? Oh, aleluia. Eu quero compartilhar com vocês sobre o primeiro dom. Não que signifique que o falar em língua seja o primeiro dom que uma pessoa recebe, mas baseado nessa lista de 1 Coríntios, 2 vezes o falar em língua é colocado em primeiro lugar, de trás para frente. E, na verdade, ainda que o falar em línguas não seja o primeiro dom, a primeira habilidade de alguém, a habilidade espiritual de alguém, nós percebemos que ele é um dos primeiros. Ele é um dos primeiros. Veja, se nós pegarmos os apóstolos, eles falaram, assim que eles foram cheios do Espírito, qual o primeiro dom que a manifestou na vida deles? O falar em línguas. Depois nós vemos pelo livro de Atos que eles foram usados para curar, levantar paralíticos, ressuscitar até mortos. Eles foram muito usados por Deus. Mas nós vemos que o falar em línguas estava ali entre os primeiros, possivelmente. Talvez alguns já pregavam, nós não sabemos. Mas certamente é um dos primeiros dons. Eu quero colocar aqui como o primeiro dom por causa dessa lista de 1 Coríntios, capítulo 12. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Bom, baseado nisso, eu quero que você abra também 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo 1. Abra lá. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Nós vamos... Isso aqui nós vimos, na verdade, na oração do rosto, no encontro, nós vimos essas coisas acontecendo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 6. Amém ou não amém? Está escrito assim. Vê se tem alguém perto de você sem Bíblia, convida ele para ler a palavra, ou acompanha no telão, está escrito assim. Por essa razão, pois, te admoesto. Veja, Paulo está falando para quem? Isso aqui. Para quem? Timóteo. Bem, a carta é 1 Timóteo. Então, Paulo está falando para Timóteo. Paulo que escreveu, está escrevendo para Timóteo, que nessa época já era um pastor, que era alguém que estava à frente da igreja. E aí ele falou o seguinte: por essa razão, Timóteo, eu te admoesto. O que é admoestar, irmão? Eu te encorajo, Timóteo. Por essa razão eu te lembro que desperte o dom de Deus. Diga, o dom de Deus. Sacode seu vizinho até ficar meio aborrecido e fala: desperta o dom de Deus.
Desperte o dom de Deus que existe em ti. Presta atenção, olha aqui para mim. Desperte o dom de Deus que existe em você, Timóteo, pela imposição das minhas mãos. Olha, presta atenção. Timóteo recebeu um dom pela imposição das mãos de Paulo. E aí, talvez depois de alguns anos, porque aqui Paulo está escrevendo, não tinha internet para ele mandar um zap, mas ele estava escrevendo carta. Ô Timóteo, você precisa despertar esse dom. Desperta esse dom que você recebeu quando eu impus minhas mãos sobre você. Desperte o dom de Deus, Timóteo, que você recebeu quando eu orei com você. E aí o texto diz assim, verso 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor. Timóteo, quando eu orei por você, não foi espírito de temor que você recebeu, mas foi de fortaleza, de amor e de moderação. Eu gosto mais das versões onde troca a palavra fortaleza por poder. Quantas versões está escrito poder na sua Bíblia aí? Né? O Senhor te deu espírito de poder, de amor e de moderação. Veja, olha, presta atenção, olha aqui para mim. Paulo está associando esse dom que Timóteo recebeu e ele precisava despertar com espírito de poder, de amor e moderação. Veja, é exatamente isso que acontece quando você está cheio do Espírito Santo. Você está cheio de poder, você está cheio de amor, você fica cheio de moderação, constância. Constância, né? Diga amém. Então Paulo está falando isso. Timóteo, eu rogo, eu estou falando para você despertar esse dom que você recebeu. Agora olha aqui para mim, irmãos, que dom que é esse? Porque nós vimos ali uma lista de dons. Qual o dom foi esse, o verso 6, que Paulo está falando? Lembra, por esse motivo eu te lembro que desperte o dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Que dom foi esse que Timóteo recebeu de Paulo? E Paulo está falando para ele despertar, para ele novamente renovar isso. Qual desses dons? Porque nós vimos ali variedade de dons: dom de curar, dom de fazer milagre, dom de governo, dom de socorro, vários dons, né? Qual é esse dom? Possivelmente nós podemos afirmar, porque veja, foi um dom que Timóteo recebeu pela imposição de mãos. Vamos ver um outro texto onde Paulo impôs as mãos, e olha só o que aconteceu, e aí sim nós podemos então inferir que foi esse dom, que é esse dom que Paulo está falando a respeito de Timóteo. Lá em Atos 19, versículo 1, abra lá, Atos 19, verso 1, está escrito assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam, porventura, o Espírito Santo quando vocês entregaram a vida para Jesus? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo nós ouvimos falar de Espírito Santo. Eles não tinham ido no encontro, né? E faltou essa palavra. Então Paulo perguntou: em que, pois, vocês foram batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, olha lá, impondo-lhes Paulo as mãos, o que aconteceu? Veio sobre eles o Espírito Santo e o quê? O que está escrito aí? Só as mulheres? Os homens? Todos juntos. O Espírito Santo veio e eles falaram em línguas. O primeiro dom, diga o primeiro dom. Eles falaram em línguas. O dom que, por exemplo, esses irmãos aqui receberam de Paulo, quando Paulo impôs as mãos, foi o falar em línguas. Repara, então por esse texto nós podemos entender também que quando Paulo impôs as mãos sobre Timóteo, Timóteo ficou cheio do Espírito Santo. Qual foi o dom que Timóteo recebeu? O falar em línguas. E aí então, Paulo está falando para Timóteo: desperta isso, reaviva isso de novo, volte a falar. Você tem percebido que nas nossas reuniões eu tenho estimulado muitos irmãos a falar em línguas, a orar em línguas. Por quê? Porque é através do falar em línguas que vai manifestar o espírito de poder, de amor e de moderação. Quantos dizem amém? Veja, Paulo, ele era alguém muito preocupado com isso. Olha aqui para mim. Ele era alguém preocupado com que todos recebessem isso. Ele impunha as mãos e realmente ele desejava que as pessoas fossem cheias do Espírito Santo. Veja, irmãos, na verdade essa é a nossa preocupação principal. Essa deve ser a preocupação principal da sua vida. Você precisa se preocupar em ser cheio do Espírito Santo. Veja,
Você já tem o Espírito Santo, você tem que se preocupar em se encher dele, em que ele cresça cada vez mais, ele aumente na sua vida. É isso que transforma a vida de qualquer pessoa. Como você está entendendo, amém? É isso que vai fazer diferença na sua vida. Você já sabe, você já tem vivido com o Senhor, você sabe. Você converteu, você já tem o Espírito Santo, mas quando o nível ali, o combustível espiritual baixa, você se torna uma pessoa chata, sim ou não? Nunca aconteceu isso com você? Não, só comigo acontece isso, só eu fico chato. Quando você começa a não estar ali cheio, transbordando, irmão, você fica uma pessoa insuportável. Nunca te falaram isso? Não, deixa eu falar para você, você fica, viu? Alguém vazio do Espírito se torna uma pessoa, sabe, muito difícil. Você nasceu de novo, você recebeu o Espírito Santo, mas você precisa continuamente buscar ser cheio dele. Nós estamos entendendo? Amém? Bom, Paulo era alguém preocupado com isso. E aí eu quero então abrir meu último texto com você, Romanos 1, verso 9. Nós vamos perceber que ele era alguém preocupado que as pessoas recebessem o Espírito Santo, fossem cheias do Espírito Santo e falassem línguas. Era a preocupação dele. Por quê? Porque é algo muito importante, muito precioso. Olha só o que o texto diz em Romanos 1, verso 9. Olha só. Porque desejo muito ver vocês, a fim de repartir com vocês, o que, irmãos? Porque Deus, a quem sirvo em meu Espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Verso 10, isso está muito diferente. Pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça ocasião de ir ter convosco. Veja, irmão, qual que é o nome desse livro aí? Paulo está escrevendo para os romanos. Qual que era a vontade dele? Está lá com os romanos, com os crentes romanos, o pessoal de Roma que converteu. Ele queria estar lá. E ele está falando, na verdade, que ele sempre estava pedindo em oração, ocasião para estar lá. Não servia mandar um e-mail. Ele tinha que estar lá. E aí o texto diz o seguinte, 11. Porque desejo ver vocês para vos comunicar algum dom espiritual. Veja, irmãos, Paulo queria estar com eles por causa de quê? Para que eles recebessem algum dom espiritual. Essa era a vontade dele. Eu quero estar com vocês, né? Vocês estão aí firmes, mas eu quero muito estar com vocês, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Veja, irmãos. E Paulo fala, né, eu não quero que vocês ignorem que muitas vezes eu quis estar com vocês. Interessante isso, irmãos. Olha só, quero falar para você 4 coisas para nós encerrarmos aqui. Paulo quis estar com aqueles irmãos para que eles recebessem um dom espiritual. Provavelmente o falar em línguas. Provavelmente ele quis estar ali porque nós sabemos é o primeiro dom, mas pelo menos é o qual você começa a caminhar para os demais dons. E aí nós vemos algumas coisas importantes aqui. Primeiro, esse dom espiritual, ou os dons espirituais, confirmam a nossa fé e o nosso ministério. Olha lá, volta para mim, verso 10 eu acho. Não, é o 11. Eu desejo ver vocês para comunicar a vocês algum dom espiritual, a fim de que vocês sejam confortados. Mas em algumas versões está escrito confirmados. Vocês sejam confirmados. Olha o seu vizinho, é através dos dons espirituais que você é confirmado na fé. Veja, é através do encher do Espírito que você é confirmado. Sim ou não? E aí é isso que eu quero falar para você. Paulo queria estar com eles ali para confirmar a fé e o ministério. Por quê? É através do dom espiritual que a nossa fé e o nosso ministério é confirmado. Segunda coisa, olha só. A segunda coisa que eu quero falar para você, das 4, é que dons espirituais são recebidos pela graça. Diga assim, dons espirituais são recebidos pela graça. Veja. Por que nós sabemos disso? Porque a palavra já mesmo fala. Dom significa presente. Significa habilidade, mas significa que é algo que é
dado. É algo que é dado. É um dom. Você não faz para merecer. Você não deve jejuar 40 dias, 50 dias em busca do dom. Não é por causa disso que você vai receber. Não é porque também você é mais santo, ou você é menos santo, por isso você não tem recebido dom. Não é por nada disso. Porque dom é presente. Fala para o seu vizinho, dom é presente. Fala para ele, é pela graça. Terceiro lugar, dons são transferidos pelos homens de Deus. Diga assim, dons espirituais são transferidos pelos homens de Deus. Veja, interessante, irmãos. Você sabe, você até pode ouvir mensagens, você até pode assistir mensagens, programas evangélicos, alguma pregação, muito interessante que você faça isso mesmo. Você pode ler livros, nós fazemos isso, nós indicamos, nós estimulamos, mas o dom espiritual você recebe através de homens de Deus. Você recebe através de estar junto, você recebe através do impor as mãos. Por isso que Paulo, ele falou que ele queria muito estar com eles. Eles não iam receber o dom pelo livro, pela carta. Ele tinha que estar com eles. Tinha que ser algo transferido. Você entendeu antigamente? Conhecimento, revelação, você pode obter através de ouvir uma mensagem, assistir uma pregação, de ler um livro. Mas poder espiritual, dons espirituais, você recebe através dos homens de Deus. Através de estar junto numa reunião como essa. Por isso, irmão, não ignore a importância de uma reunião como essa. Coisas espirituais podem acontecer. Dons podem ser liberados. Por quê? Porque essa é a ocasião propícia. É o momento oportuno. Quantos dizem amém? Amém. Por último, dom espiritual, como o primeiro dom, como falar em línguas, por exemplo, ele só é recebido quando alguém deseja. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 14. Você precisa querer, você precisa desejar, você precisa procurar. Olha só, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Pessoal do louvor já pode subir, por favor. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Está escrito assim: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Diga assim, eu devo seguir no amor. Não, todos juntos, diga assim, eu devo seguir no amor. E devo procurar com zelo, com dedicação, os dons espirituais. Agora vamos falar juntos, fala para o seu irmão, vamos falar que o pastor é enjoado dessas coisas. Diga assim, eu vou seguir no amor e procurar com zelo, dedicação, os dons espirituais. Veja, irmãos, vamos procurar um pouco mais essa noite? Quantos querem procurar? Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos ter esse momento de procurar, de buscar, mas Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. E os dons do Senhor manifestam na minha vida. Você deve procurar principalmente o primeiro dom, o falar em línguas. Bom, se você percebe sendo cheio do Espírito Santo, você não deve esperar alguma coisa exterior, alguma coisa que vai misteriosa. Não, você deve falar. É só isso. A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em línguas. Amém? Eu quero que você coloque a mão no seu coração.